Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 135, no qual, dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais uma entrada, ou mais um capítulo do livro 10º das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulo ou entrada de número 33 desse livro. A tradução de referência que será usada nos próximos minutos é aquela que temos utilizado até então, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e como sempre também, vocês poderão acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque eu sempre coloco o trecho que é lido e discutido na área de descrição do vídeo aqui embaixo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa anotado de si para si neste ponto das suas meditações. 33. Neste momento, que é possível fazer ou dizer que seja conforme a razão? Seja o que for, podes fazê-lo ou dizê-lo. Não pretestes que tu impedem. As tuas queixas cessarão apenas no dia em que te compenetrares desta verdade. Em todas as ocasiões de ação que sobrevenham ou encontres no teu caminho, o cumprimento dessas ações em harmonia com a tua natureza de homem será para ti o que o prazer é para os voluptuosos. Com efeito, é preciso encarar como um prazer toda a atividade que é possível desenvolver em conformidade com o que compete à nossa própria natureza. Ora, tudo isso te é possível. Nem sempre é dado ao cilindro avançar por seu próprio impulso, nem à água, nem ao fogo, nem às outras coisas que a natureza governa, nem a uma alma privada de razão. Os impedimentos e obstáculos são numerosos. Mas o espírito e a razão podem, através de todas as dificuldades, caminhar segundo a sua natureza e vontade. Põe na tua ideia a facilidade com que a razão passa através de tudo, como o fogo sobe, como a pedra desce, como o cilindro segue um plano inclinado, e não queiras saber mais nada. Os outros impedimentos ou são para o corpo, esse cadáver, ou então, se a tua imaginação e a tua própria razão não amolecem, não ferem, nem fazem mal algum. Se assim não fosse, o que o suporta tornar-se-ia mal imediatamente. Os acidentes que sobrevêm a qualquer outro ser organizado fazem-lhe perder alguma coisa do seu valor. Nesse caso, atrevo-me a dizê-lo, o homem torna-se melhor e mais digno de louvores, contanto que tire bom proveito das dificuldades que encontra. Numa palavra, pensa. Nada pode ser nocivo ao cidadão do universo, desde o momento que não é nocivo à cidade. E nada é nocivo à cidade, senão o que for nocivo à lei. O que se chama má sorte não é nocivo à lei. E, portanto, não sendo nocivo à lei, não é nocivo à cidade, nem ao cidadão. Trata-se de mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio tenta fazer-se, mais uma vez, um lembrete, fazer para si, mais uma vez, um lembrete de certos preceitos da filosofia estoica, em particular a ideia de que a natureza humana, sendo ela marcada por um telos, por uma finalidade que é específica, sempre permitirá um certo tipo de relação com aquilo que a circunda e sempre permitirá a consecução, o alcance da chamada areté ou virtude, da virtude que nos é própria. Então, não importando quais sejam as circunstâncias que estão envolvendo um indivíduo, sempre será possível para esse indivíduo agir em conformidade com a razão. Por mais duras que essas circunstâncias sejam ou pareçam, por mais gravosas que elas sejam, por mais aparentemente incapacitantes que elas pareçam, haverá sempre uma saída racional. Neste momento, neste e em qualquer momento, que é possível fazer ou dizer que seja conforme a razão? No trecho original, a ideia é o que é possível fazer ou dizer
com relação ao que é material, né, com relação àquilo que sobre o qual a alma age. A alma, para os estoicos, é material também, porém feita de uma matéria mais sutil, né? Seja o que for, podes fazê-lo ou dizê-lo, isto é, seja qual seja a circunstância material que envolva um indivíduo, ele sempre terá à sua mão uma fala ou uma ação possíveis que sejam conformes à razão, que estejam em harmonia com a razão universal. Não pretestes que tu impedem, e ele não deve, imbuído desta certeza e deste conhecimento que a filosofia estoica lhe proporciona, ele não deve pretestar, isto é, ele não deve argumentar em contrário, dizendo que está sendo impedido. Por quê? É uma crença, né, dos estoicos, a ideia de que o logos, a centelha divina que habita cada ser humano, é sempre capaz de agir livremente. É sempre capaz de agir livremente dentro do domínio da vida interior. Não necessariamente este logos determinará ações que não serão impedidas. Porém, apenas o fato de tentar levar essas ações a termo, de tentar fazê-las, já as torna meritórias, já as torna valiosas, já as torna algo que vai na direção da vida segundo a natureza, que vai na direção da areté, que vai na direção de todos aqueles bens também interiores que a filosofia estoica promete àqueles que buscam praticá-lo. Não pretestem que tu impedem, não diga que há impedimentos a uma razão ou a uma ação ou a uma palavra, melhor dizendo, conformes à razão. As tuas queixas cessarão apenas no dia em que, então, você deixará de se lamentar, você deixará de se angustiar também, você deixará de ver o mundo como um ambiente hostil e contrário àquilo que você pretende fazer, no dia em que te compenetrares desta verdade, em que você absorver de maneira profunda e total esta verdade. Em todas as ocasiões de ação que sobrevenham, em todas as possibilidades de agir que a fortuna acabe proporcionando a você, em todas as possibilidades de ação ou reação que a vida acabar proporcionando, ou encontres no teu caminho, né? Então, em quaisquer oportunidades para a ação, o cumprimento dessas ações, isto é, ações em conformidade com a natureza, ações que vão na direção da areté, que é própria do ser humano, da virtude ou excelência que nos está inscrita interiormente por conta da nossa própria natureza ou constituição. Cumprimento dessas ações em harmonia com a tua natureza de homem, o termo aqui é constituição, é kataskeué, às vezes usado paraskeué também, será para ti o que o prazer é para os voluptuosos, isto é, o ser humano que está imbuído destas verdades, que está compenetrado delas, sentirá prazer em cumprir a sua função de ser humano o mais virtuoso possível, prazer semelhante àquele que os voluptuosos têm com as suas buscas hedonistas. Então, há um prazer que é gerado a partir da ação que seja cumprida em conformidade com a razão. Há um prazer que é gerado da virtude, da excelência, e é um prazer que cumpre para esse ser humano mais ou menos a mesma coisa que o prazer em torno do qual vão os voluptuosos, né? É até um prazer, dirão outros estoicos, Sêneca entre eles, superior a esses prazeres mais baixos, a esses prazeres, por exemplo, da carne, ou mais ligados à nossa corporeidade, né? Com efeito, é preciso encarar como um prazer toda a atividade que é possível desenvolver em conformidade com o que compete à nossa própria natureza, à nossa própria constituição natural.
Isto é, se o indivíduo fraqueja nesta busca, ou na consecução dessas ações, ou nesse percurso, nesse trajeto, enfim, como queiram, uma maneira de talvez reconduzi-lo ao bom caminho é justamente ver nessas coisas, no cumprimento dessas ações, um prazer a ser desfrutado. Se o indivíduo não vai nesse caminho pelo próprio bem que o caminho proporciona, pelo menos que pense no prazer advindo dessas ações, né? Um prazer com a autossatisfação. Ora, tudo isso te é possível. Então, a todo momento e em quaisquer circunstâncias é possível uma ação, uma palavra, uma intenção de agir, no mínimo dos mínimos, que sejam coisas em conformidade com a natureza do ser humano. Aqui ele vai fazer uma comparação mostrando a superioridade da natureza humana frente a certos entes que são encontrados na natureza e que não têm a liberdade que interiormente nos foi dada, né? Nem sempre é dado ao cilindro, que rola por sobre superfícies lisas e íngremes, avançar por seu próprio impulso. Ele fica em inércia e não pode se mover por si mesmo. Nem a água, que também fica aparentemente inerte, nós sabemos que do ponto de vista atômico não é inércia, né? Mas enfim, para a observação mais imediata assim parece, e nem ao fogo. Também o fogo, se não é alimentado, acaba morrendo, acaba sendo extinto, porque essas coisas por si mesmas não avançam, elas avançam quando o que é externo lhes agita, né? Ou os move, né? Nem as outras coisas, ou as move, né? Nem as outras coisas, perdão, que a natureza governa, nem é uma alma privada de razão. Então aqui a comparação é entre a alma racional própria do ser humano, habitada pelo Logos, que está no âmago do próprio universo, que governa tudo quanto existe, né? E outras coisas que têm um caráter inanimado, que têm um caráter inerte, né? Que têm um caráter imóvel, fixo. Os impedimentos, os obstáculos são numerosos, a começar pela inércia. E também no caso do cilindro, o cilindro vem rodando, 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 se há um anteparo mais alto do que ele acaba se interrompendo ali. O fogo, se chega às margens de um lago, não pode cruzá-lo. A água, se choca contra uma falésia, vai, evidentemente, parar. Não há impedimento que seja capaz de parar a razão, parar a liberdade interior do ser humano, né? Os impedimentos e os obstáculos são numerosos no caso destes entes racionais, destes objetos que nós notamos na natureza, nestas formas que são próprias do mundo natural, mas o espírito, isto é, a inteligência, o nous e a razão, o logos, podem, através de todas as dificuldades, caminhar segundo a sua natureza e vontade, isto é sempre possível para a inteligência e a razão humanas uma adaptabilidade frente a obstáculos, frente a impedimentos, entraves. Aquilo que Marco Aurélio já disse em outros pontos, que essa razão interior, o hegemonicon, que é a sede da razão interior, melhor dizendo, portanto, a nossa parte efetivamente racional e deliberativa, é algo que tem de ser como um fogo muito intenso, capaz de consumir qualquer coisa que se lhe coloque por diante, e, portanto, capaz de vencer qualquer obstáculo, seja da maneira mais direta, seja por um atalho, por um caminho um pouco mais tortuoso. Então, há aqui uma crença bastante própria dos estoicos e que é formulada de maneiras diversas, mas não com menos entusiasmo, por Epicteto, por exemplo, alguém que foi muito importante na formação de Marco Aurélio, segundo a qual, interiormente, o ser humano tem uma liberdade imensa,
praticamente sem limites, e esta liberdade, interiormente falando, por vezes, quando está impregnando as ações do ser humano, também pode proporcionar uma grande liberdade de ação para ele, né? Então, este nous, este espírito ou inteligência e esta razão são capazes de vencer as dificuldades, de vencer os desafios. São próprios da psique, da alma humana, de uma alma racional e sociável, né, como insistem os estoicos, e são faculdades que nos permitem ter mais ascendência sobre nosso interior e o nosso exterior do que quaisquer outros objetos ou entes presentes na natureza. Põe na tua ideia, fixe isto na sua mente, pense sempre nisso, delibere interiormente a este respeito. A facilidade com que a razão passa através de tudo. Então a razão tem essa capacidade de justamente perpassar tudo quanto existe, atravessar tudo quanto existe, né? E ela acaba se assemelhando ao fogo, à pedra e ao cilindro em circunstâncias que lhe são favoráveis, né? Como o fogo sobe com facilidade. A pedra desce pela força da gravidade com facilidade. Como o cilindro segue um plano inclinado. Então, é uma lei natural que esta razão seja capaz de mover-se de maneira muito mais livre, porque interiormente inscrita em nós, do que qualquer outra coisa, qualquer outro ente ou objeto que se encontre na natureza. E não queiras saber mais nada, porque é isto que importa. Por uma lei natural, por uma força da própria natureza e desejada pelo interior do cosmos, nós recebemos estas faculdades interiores que nos permitem justamente vencer os desafios, sobretudo internos, e que nos permitem gozar uma liberdade que é a maior possível depois daquela que os próprios deuses tinham, como imaginavam os estoicos. E com relação aos impedimentos de fato, esses impedimentos, os outros impedimentos, ou são para o corpo, isto é, são entraves para o corpo, prendem o corpo, né? Por exemplo, uma doença, por exemplo, enfim, algemas que são colocadas no indivíduo, né? Esse cadáver aqui, a expressão que era cara a Epicteto, ou então, se a tua imaginação e a tua própria razão não amolecem, não ferem nem fazem mal algum. Aqui a ideia de que os entraves do corpo, as más circunstâncias que podem atingir o corpo, os acidentes, né, tem a ver com um impedimento a esta parte de nós mesmos, porque interiormente nós continuamos com uma liberdade imensa. Epicteto costumava dizer que o fato de ele mancar, ele tinha um problema em uma das pernas, segundo alguns por maus tratos quando tinha sido escravo, segundo outros por reumatismo, enfim, não importa. O impedimento que ele tinha na perna é um impedimento para a perna e não para a habilidade que ele tinha de escolher, a chamada prohairesis, né? Estes impedimentos do corpo não fazem mal ao indivíduo porque não tornam o indivíduo pior do que ele era, nem melhor do que ele era. Então esses impedimentos se inscrevem no rol dos indiferentes. Se assim não fosse, o que o suporta tornar-se-ia mal imediatamente. Aqui é uma argumentação muito cara aos estoicos, talvez não satisfatória para muitos de nós, que diz o seguinte: a dor, a doença, a pobreza, enfim, o frio muito forte, são coisas que não podem ser vistas como males, porque não tornam o indivíduo pior. Se fossem males, o indivíduo se tornaria pior imediatamente, enfim, se tornaria vil imediatamente por ter contato com elas, né? Então, eles julgavam que isso fosse uma prova quase em forma silogística da indiferença destas circunstâncias.
Os acidentes que sobrevêm, as circunstâncias externas que sobrevierem, né, a qualquer outro ser organizado, fazem-lhe perder alguma coisa do seu valor. Está se pensando aí nos animais e nos vegetais, que não têm essa liberdade interior, não têm o logos, não têm a capacidade de buscar soluções, buscar alternativas ou fazer alguma coisa a respeito daquilo que vivem de maneira racional e harmônica com o todo, né? Mas ele vai além, né? Vai dizer que quando o indivíduo sofre com obstáculos, quando o indivíduo sofre com entraves e acaba vencendo-os, ele se torna melhor. Se essas circunstâncias acabam valendo de alguma coisa para provar o valor de um ser humano, para, de certo modo, proporcionar a ele uma oportunidade de melhorar. Nesse caso, atrevo-me a dizê-lo, o homem torna-se melhor, o ser humano, o anthropos, e mais digno de louvores, contanto que tire bom proveito das dificuldades que encontra. Então essas dificuldades não devem ser temidas, segundo a visão estoica, porque justamente elas provam o caráter e o valor de um ser humano, mostram que ele tem areté, que ele tem virtude, que ele tem uma excelência que todo ser humano tem em potencial, mas que poucos acabam atualizando. Numa palavra, pensa. Pensa no seguinte: nada pode ser nocivo ao cidadão do universo, ao cosmopolites, né? Ao cidadão do cosmos, desde o momento em que não é nocivo à cidade. E nada é nocivo à cidade universal, a cidade que é habitada por todos os seres humanos e todos os seres vivos, isto é, por todos aqueles que são dotados do logos, né? Senão o que for nocivo à lei, ao nomos. A lei entendendo-se como a lei natural, isto é, o conjunto de leis que regem tudo quanto existe no cosmos. O que se chama má sorte, infortúnio, né, não é nocivo à lei. A má sorte do indivíduo, puxa, aquele indivíduo se deu mal, não é algo que vá contra as leis da natureza. Portanto, para um estoico, né, não sendo nocivo à lei, algo que parece ter prejudicado aquele sujeito, o sujeito perdeu todo o dinheiro que tinha, ou o sujeito acabou quebrando a perna, né? Nada disso vai contra as leis da natureza, diriam os estoicos. E nada disso torna esses indivíduos piores. Nada disso envilece esses indivíduos. Cria situações mais complicadas para as quais eles devem buscar a fortaleza dentro de si, as suas próprias virtudes. Mas em termos de destruição, ou de desgaste, ou de, enfim, piora do caráter ou da vida interior, ou das qualidades internas, nada disso acontece, né, nessas situações. Então o que se chama má sorte, o que se chama infortúnio, não é nocivo à lei. Não é algo que não esteja previsto pelas leis naturais, né? E, portanto, não sendo nocivo à lei, não é nocivo à cidade nem ao cidadão. Então, as mesmas leis que regem a cosmópolis habitada por todos os cidadãos dotados de razão, homens e deuses, seres humanos e divindades, são aquelas leis que regem tudo que está fora deste campo racional e, portanto, tudo aquilo que pode nos acometer está presente também na natureza, digamos assim, longínqua. Então, tudo aquilo que todas as leis, né, que nos regem estão presentes em praticamente todos os lugares. Então, essas leis são as mesmas em todos os lugares, de modo que não se pode objetar, não se pode buscar uma objeção no sentido de dizer que isso é injusto ou, sei lá, antidemocrático, porque todos nós estamos sujeitos a essas leis todas. São leis que muitas vezes parecem cruéis, segundo certa visão, mas que para os estoicos são suficientemente boas para permitir a cada ser humano, em cada momento vivido, a busca pela excelência que nos é própria, a busca pela areté e o alcance, a consecução de certos objetivos que são muito caros aos seres humanos, que são a tranquilidade, a felicidade,
uma vida com um fluxo agradável, harmonioso, etc. Lembremos-nos sempre de que o que o estoicismo procura buscar, ou o que ele propõe, é um otimismo tranquilo, por mais aberrantes que pareçam as situações que nos acometem, por mais injustas que à primeira vista pareçam as coisas que nos acontecem, porque, de certo modo, sempre é possível para um ser humano buscar ser o melhor ser humano que ele consegue ser naquele momento, dadas aquelas circunstâncias, diante daqueles desafios. Eis o que eu tinha a lhe dizer a respeito desta entrada. Um abraço, até o próximo PLMMA. Tchau!